Eu acho que o rei Ezequias não está no top 5 reis da Bíblia, mas a história dele gera muita fé no meu coração e eu queria contar para vocês o porquê. Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, faça seu comentário. Caso você já seja inscrito, muito obrigada por estar aqui, por assistir a mais um vídeo, tá bom? Há um tempo atrás eu assisti uma pregação a respeito do rei Ezequias. Isso me lembrou de um trecho da história dele que gera muita fé no meu coração. E eu queria ler para vocês. Fica lá em 2 Reis 20, a partir do versículo 1, e diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Eu acho que muita gente acredita que nós temos um destino e que esse destino é engessado, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Talvez essa crença venha por causa do Salmo 139:16, que diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É muito fantástico acreditar que Deus escreveu a nossa história antes da gente existir. Mas apesar disso, não significa que essa história e que o nosso futuro não possa ter alterações. E esse trecho de Ezequias é a grande prova disso, O próprio Deus havia falado para Ezequias: Ezequias, você vai morrer, você não vai se recuperar dessa doença, Eu gosto muito de Jonas, eu já falei isso para vocês. Se você voltar alguns vídeos, você vai ver que eu tenho um vídeo específico sobre Jonas. Mas a história de Jonas tem uma parte B que eu não li e nem contei para vocês. Eu falei que Jonas era muito amigo de Deus, E em Jonas 4, Jonas tem meio que uma treta com Deus, assim, E aí a gente vai entender um pouco mais dessa história e um pouco mais a respeito de Deus. Eu vou ler para vocês Jonas 4, que diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. E eu gosto muito desse trecho porque assim, aí eu entendo que Jonas não estava bravo porque ele ia ter o trabalho de ir para Nínive. Ele não estava com medo de enfrentar os inimigos dele. Ele estava bravo porque ele sabia da bondade, ele conhecia a bondade e a misericórdia de Deus, Porque Deus podia salvar os inimigos dele e se arrepender do mal, Em outra versão diz: Tu és Deus tardio em irar-se e se arrepende do mal. E aí a gente vê, que a nossa história pode ser alterada. Eu tenho um compromisso num bairro perto daqui de casa e é um lugar que tem edificações muito antigas. E era para ser um lugar muito bonito, A gente olha os prédios, as casas, os casarões que tem, e sempre que eu passo lá eu fico pensando, por que tá tão destruído?
apesar de você conseguir ainda enxergar, né, como poderia ser belo, é um lugar muito sujo, é um lugar muito cheio de criminalidade, e toda vez que eu passo lá, eu passo com medo, sabe? E eu passo sempre orando, né, e falando pra Deus, Deus, eu não devia ter medo de pessoas como eu, né? Eu não devia passar aqui com medo, pessoas não deveriam ferir pessoas. Mas uma outra coisa que eu penso, né, a respeito da história dessas pessoas é que são gerações de pessoas que estão naqueles casarões que são invadidos, né? E algumas pessoas podem imaginar que porque os pais, os avós passaram por aquela situação e viveram uma história parecida, agora a sua história vai ser parecida também, você não tem como mudar essa história. Mas a gente vê, né, na história de Ezequias, bastou uma oração para que Deus acrescentasse na vida dele 15 anos de vida. É muito tempo, né? E é muita bondade de Deus, né, para com uma pessoa. Claro que a gente deve considerar, né, que ele tinha argumentos para Deus, né? Ele falou para Deus, Deus, eu tenho te servido com fidelidade, né? E isso, né, tocou o coração de Deus. Ezequias, né, quando fala com Deus, ele chora amargamente, né? A palavra de Deus fala que Deus não resiste, não despreza um coração contrito e quebrantado, né? E um coração quebrantado é um coração ferido, sem forças, abatido. Um coração contrito é um coração arrependido. Esse tipo de coração Deus não despreza. Eu sei que eu bato muito na tecla, né, a respeito de relacionamento com Deus, a respeito de oração, né, de uma vida de leitura da palavra de Deus. Tem coisas sobre as quais eu não posso falar, porque eu não vivi, porque eu não tenho bagagem, porque eu não tenho experiência para isso. Mas não é o caso da oração, né? A oração é um fruto que é algo, né, que eu tenho desfrutado, né? Eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da palavra de Deus e isso tem mudado a minha história. E por onde eu for, eu quero plantar essa semente, eu quero falar a respeito disso. Cada vez que eu falo a respeito disso e alguém começa a ter uma vida de oração e a história dessa pessoa começa a mudar, eu fico muito feliz. Meu coração se alegra muito. Por isso eu não deixo de falar a respeito disso. A nossa história, ela realmente foi escrita muito antes da gente nascer. Mas nós conhecemos o autor da história. E quando a gente ora, a gente pode falar com esse autor, com esse roteirista, né? E a gente pode ter parte nesse roteiro. A gente pode sugerir coisas que nós gostaríamos que acontecesse. É claro que assim, né, Deus é quem vai dar a palavra final a respeito das nossas vidas. Mas se uma oração fez um homem ganhar 15 anos de vida, eu acho que vale a pena orar, não é verdade? Obrigada por me assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas. Mas na quinta e no domingo, o Bru tem uma palavra também para aquecer o seu coração. Que Deus te abençoe.